Queridos, vamos dar início à nossa aula de hoje. Estamos já na unidade 24 e o tema de hoje é simplesmente apaixonante. É a segunda vinda de Cristo. E esse é um tema intrigante, apaixonante ao mesmo tempo, e eu sei que o Espírito Santo tem algo para acrescentar no teu coração e no teu caminho de fé. Portanto, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Ti, da Tua palavra, da Tua verdade, e pedimos a direção plena do Teu Santo Espírito, Senhor, nos trazendo inteligência espiritual, sabedoria e revelação da Tua verdade, porque aguardamos com o nosso coração, é a grande esperança, na verdade, da nossa própria alma, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor. Aleluia, que esta revelação, Senhor, preencha o nosso coração e marque os nossos dias até a volta do nosso Senhor. Graças te damos, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, certo? Sobre a terra. Essa segunda vinda, na verdade, se fala segunda porque já teve a primeira e nós conhecemos as Escrituras, e porque Cristo veio ao mundo, se fez homem e se apresentou, aleluia, como sendo o nosso Deus, Salvador e Senhor das nossas vidas, nós trazemos uma esperança, porque antes de ascender, Ele deixou uma esperança viva no nosso coração, dizendo: eu voltarei. E esse voltarei, percebe? É a grande promessa que guardamos no nosso coração, nos nossos dias, principalmente, né? No final dos tempos, trazemos mais do que nunca essa verdade viva. Queridos, tenho aqui o texto, inclusive, que fala, que está aqui para memorizarmos, acompanhe comigo, Apocalipse 1:7, e diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui fala da verdade desta segunda vinda, ok? Ou então da volta do nosso Senhor sobre a face da terra. E nós sabemos que toda a Bíblia, na verdade, ela está inteiramente focada no futuro, naquilo que virá. Deus é eterno e, como diz aqui o salmista, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Diga comigo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Nós sabemos que Deus, o Senhor, o nosso Cristo, também não teve princípio de dias e nem terá fim. Ele transcende o tempo e também o próprio espaço. Amém? Deus, ao criar o homem, colocou dentro do coração desse homem a eternidade. O homem tem princípio de dias, mas não terá fim. Ainda que o seu corpo prove a morte física e volte ao pó, seu espírito viverá por toda a eternidade. A vida, portanto, continua após a morte. Vejam bem que notícia grandiosa, maravilhosa. Aqui desmistifica todo o peso da morte, né? O medo da morte, porque a vida não terá fim. Nós recebemos do nosso Deus eterno esse toque de eternidade que guardamos como produto da nossa própria vida de fé. Nossa existência terrena, na verdade, é apenas o início da nossa vida, ok? A vida que o Senhor nos deu, nos outorgou. Aleluia, que você possa se alegrar nesta verdade. Vamos acompanhar aqui o que diz a palavra do nosso Senhor. Assim sendo, quando abraçamos a Jesus Cristo, a nossa esperança se projeta na eternidade. E é bem dentro desse contexto que estudamos aqui a bendita esperança do regresso
de Cristo sobre a face da terra. Para quê? Com qual propósito? Para consumar a sua eterna redenção. Então, todo discípulo, diga comigo, todo discípulo é cidadão do céu e tem o seu nome escrito no livro da vida. Anote aí Filipenses 4:3. Amém? É um texto grandioso, precisamos tê-lo no nosso coração. Filipenses 4:3. Nós vemos aqui que o homem, na verdade, é diga, peregrino e estrangeiro, destinado para a eterna e santa cidade que está sendo edificada por Cristo no céu. Diga, temos parte com Deus, amém? Todas as aspirações do discípulo estão dirigidas para aquela bendita esperança e o glorioso aparecimento do Senhor Jesus Cristo, quando a morte será destruída. Diga comigo, a morte será destruída e os justos prevalecerão. Aleluia! Podemos glorificar, leia atentamente toda essa verdade. O estudo sobre a vida após a morte e as últimas coisas, na verdade, é chamado de escatologia, né? Um nome não tão comum, mas ele trata, sem dúvida, da vida após morte e das últimas coisas ainda que virão, ok? Diga, é chamado de escatologia. Começaremos, então, por introduzir aqui o assunto que fala sobre a morte. Para então podermos abordar o regresso de Cristo e a sua segunda vinda ao mundo. Então, é óbvio, temos que lidar com esse tema tão real que diz respeito a nós, como disse, respeito também ao próprio Cristo, porque ele veio como homem e morreu crucificado na cruz do Calvário, amém? Para perdão dos nossos pecados. Então, é um tema que diz respeito a Cristo e também a mim e a você, ok? Vamos entrando no tema, espero que você tenha uma mente aberta e seja totalmente dirigido aqui pela palavra e pelo Espírito Santo, para que você alcance revelação e sabedoria sobre esse tema tão importante que é a morte. Amém? Como nós já estudamos sobre a morte, né, nós sabemos que ela, na verdade, significa separação. Diga, a morte quer dizer separação. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Vamos ver juntos, queridos? Primeiro, a morte física, que está lá no livro de Hebreus 9:27. Marque as passagens, nós não temos como lê-las todas. Então, aí está o teu caderno de estudo e se você se aplicar, você crescerá de forma grandiosa na revelação desse tema. Ok? Então, nós vamos começar com a morte física. Hebreus 9:27. Anotado? Que é a separação, que morte física é a separação entre o espírito e o corpo. Todos nós morremos. Se olharmos para trás, a morte física pode ser considerada o fim de uma carreira, mas se olharmos para o futuro, pode ser considerada o quê? O início de uma nova carreira. Não é o fim de uma carreira, mas o início de uma nova. A morte do corpo não é começo e nem o fim de uma vida. A vida não tem esse começo ou esse fim. A morte não tem esse poder de delimitar a própria vida. Senão, a morte, na verdade, é uma experiência na própria vida. A morte fecha a vida numa esfera, mas abre noutra, que são apenas fases diferentes de uma mesma vida. Vocês entenderam? Vamos meditar sobre isso. Vamos buscar entendimento daquilo que nós estamos lendo. Ok? Preste bastante atenção. Eu vou repetir esse último trecho. Ok?
A morte fecha o quê? A vida numa esfera, mas abre noutra. São apenas fases diferentes de uma mesma vida. Repita comigo, são apenas fases diferentes de uma mesma vida. Convém destacar aqui, queridos, a diferença entre a morte daquele que crê, a morte do crente, e a morte daquele que não crê. Há diferença? Sem dúvida que há. E as Escrituras pontuam de forma bastante clara para que possamos entender, ok? Então, diga comigo, há uma grande diferença entre a morte do crente e a morte daquele que não crê, que não conhece a Cristo. Quando o crente morre, vamos prestar atenção, quando o crente morre, ele entra onde? Diga, no paraíso, na presença do próprio Cristo. Ele passa a habitar com o Senhor, está lá no livro de 2 Coríntios 5, do 1 ao 8, e também Filipenses 1, do 21 ao 24. Então, o que acontece com o crente, com aquele que crê em Jesus, ele entra, com a morte, ele entra no paraíso, na presença, diga, do seu Redentor, do seu Salvador Jesus Cristo. E então ele passa a habitar com quem? Com o seu Senhor, com o seu Redentor. Amém? Leia estas passagens que são de extrema importância. O incrédulo, na verdade, o que não crê, o que não conhece a Cristo, o que acontece com ele quando chega à morte? Vai para o Hades. Essa palavra Hades determina o quê? Uma região, um lugar onde ficam os mortos, ok? Então, o incrédulo, né? Enquanto o crente, com a morte, ele entra no paraíso e na presença de Cristo, o incrédulo vai para um lugar chamado Hades, que é a região dos mortos. Ali não há vida, estão os mortos, na verdade. Ok? Jesus contou uma história, eu gosto muito dessa passagem lá de Lucas, né? Ele contou uma história sobre o rico e Lázaro, né? Engraçado que para o rico aqui a gente não sabe o nome dele não, mas sabemos o nome de quem? Do crente, de Lázaro. Então Jesus, olha que observação, hein? Pensa comigo. Jesus contou então essa história sobre o rico e Lázaro, na qual ele esclarece a distinção entre os dois destinos. Então, ele está falando aqui, Jesus fala do não crente, o rico, e fala de Lázaro, o crente. Ou seja, o rico não é nomeado aqui, certo? Mas o crente tem o seu nome escrito aonde que nós acabamos de ler? No livro da vida. E Jesus o conhece de perto. É grandioso demais. É uma esperança viva, entenda bem que as Escrituras nos trazem e esclarecem e nos ajudam muito, nos edificam na fé. Vamos ver aqui o texto junto comigo, queridos, de Lucas 16, que fala dessa história do rico e de Lázaro. Começa assim, veio então a morrer um mendigo. Esse mendigo, quem seria? O mendigo aqui colocado, diga Lázaro. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele foi transportado para o paraíso, no seio de Abraão, onde também o rico, onde morreu também o rico e foi sepultado. Um é levado para o seio de Abraão, ok? E o outro simplesmente... A palavra não descreve e diz, e também morreu quem? O rico e foi sepultado, tá? Parou ali, lugar de morto, acabou, não tem esperança para ele. No Hades, ergueu os olhos, quem? Diga, o rico, ok? Então, no Hades, ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e quem? A Lázaro, no seu seio. Veja bem, o que está descrevendo aqui? Os dois morreram, um foi direto para o seio de Abraão, para o lugar de aconchego, onde ele é recebido, entende? Onde ele é conhecido, enquanto que o não crente, então,
ele morre e simplesmente é sepultado. Só que aí a palavra diz, esse que morreu é levado para onde? Para o Hades, lugar de morte, ok? E ele fala e descreve aqui de forma bem clara que esse ergueu os olhos e estando em tormentos ali no Hades, ele olhou ao longe a Abraão e a Lázaro acolhido ali no seio de Abraão. Amém? Então, nós vemos o amparo, né? a recepção de uma promessa daquele que tem a salvação em Cristo Jesus e tem, então, é apresentado diretamente ao seu Redentor, ao seu Senhor, enquanto não crente, ele fica num lugar de tormento. Engraçado, ele não está morto. A morte o separou da vida da própria carne, entende? E o levou para este lugar de morte. E o crente, a morte o separa desse plano físico, do corpo físico, e o transporta e o leva e o apresenta num lugar de descanso. Veja bem, um lugar onde ele possa ser abrigado, possa ser abraçado. Concluímos, então, que a morte do crente dá entrada à vida de gozo na presença de Deus. E a morte do incrédulo dá entrada à vida de tormento longe de Deus. Vejam bem, aqui desmistifica toda a crendice, religiosidade, né, que nós, seres humanos, carregamos para, como que fala, justificar aí, né, os nossos pecados, a nossa vida, para levarmos a vida do jeito que nós bem entendemos, não é assim? Mas a palavra fala, e o próprio Cristo fala a respeito, deixa bastante claro a diferença entre aquele que pertence a Deus e aquele que não tem o Senhor. Amém? Para um é lugar de descanso, de refrigério, é o paraíso, e para quem não crê, então, é o próprio, vamos dizer assim, inferno, lugar de tormento, certo? E a descrição nos mostra uma imagem bem clara exatamente do destino eterno dessas pessoas, ok, queridos? Então, vamos lá. Nós vimos a morte física, ok? A próxima morte, a segunda, qual é? A morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem, ok? Nós vimos a morte separando o quê? O homem do corpo carnal, e agora falamos da morte espiritual. É a separação entre Deus e o próprio homem. Leia Gênesis 2:17. Este é o estado em que todos os homens pecadores vivem na terra. Que estado é esse? Diga, morte espiritual, ok? Não há comunhão entre eles e nem com o seu Criador. A Bíblia declara que eles estão mortos. Está lá em Mateus 8:22 e Efésios 2:1. Leia as passagens. E a terceira forma de morte que a palavra nos ensina é a morte eterna. Os mortos espiritualmente que provarem a morte física, os mortos espirituais que provarem a morte física, morrerão eternamente. Esta é chamada a segunda morte. Está lá em Apocalipse 20, 13, 14. Ok? Vamos ver, vamos prestar atenção. Convém lembrarmos que a morte não é inexistência. Repita comigo, a morte não é inexistência, mas existência separada de Deus. Vocês estão entendendo direitinho? Leia direitinho, grave a matéria aí, tira aí os prints necessários, anote, ok? Então, nós falamos aqui, vamos reprisar um pouco,
né? Eu não tenho muito tempo, senão a gente ocupa muito espaço aqui, mas vou procurar ler com você novamente para você entender de forma bem mais clara, tá bom? Vamos lá. Concluímos que a morte do crente dá entrada à vida de gozo na presença de Deus e a morte do incrédulo, então, dá entrada à vida do tormento, né? Ou seja, longe do próprio Deus. Amém? O rico estava longe de onde estava Lázaro, né? Mediante a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A parábola. Então, vamos lá. Então, vemos aqui a primeira morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem. Ok? O homem não chega, não tem acesso ao próprio Deus. Este é o estado em que todos os homens pecadores vivem sobre a terra. Não há comunhão entre eles nem seu Criador. Uau, estão distantes, ok? Separados. Não há comunhão entre eles e o seu Criador. A Bíblia declara que eles estão mortos. Preste atenção. Morte eterna, ele vem logo a seguir, é a terceira forma de morte. Primeiro se morre no físico, ok? No plano físico, depois vem a morte espiritual e agora a morte eterna. Vejam bem, as três fases da qual nós falamos, ok? O que é essa morte eterna? Ou se morre eternamente ou se vive eternamente, ok? O lugar de morte daqueles que não conhecem o Senhor, que não tem vida com Deus, estes morrem eternamente. O que quer dizer eternamente? Eles vão ficar ali queimando, vão estar ali debaixo do tormento, da angústia. Não é que eles deixam de viver, né? A morte não traz, na verdade, a inexistência. Eles estão vivos, conscientes de tudo que praticaram, de todo o seu pecado, entendeu? Eles estão ali bem vivos, na verdade, e aguardando naquele lugar de morte, tá bom? Então, a morte eterna, os mortos espiritualmente, que provaram a morte física, morrerão eternamente, ou seja, ou se vive ou se morre eternamente. Há dois destinos, é importante que você entenda isso. Então, quando partimos deste mundo, ou partimos para a morte eterna, eternidade longe, sem nenhum acesso ao próprio Deus, entende bem? Viveremos nas trevas, ou então nós partimos em direção, é claro, à presença e à vida eterna, que é o que Cristo veio nos entregar. É lindo, é grandioso, é poderoso, é uma verdade que, uau, coloca cada pensamento e sentimento no devido lugar. Amém? Então, preste, veja que oportunidade linda que nós estamos tendo aqui hoje. Ok, queridos? E essa morte eterna, na verdade, seria o que em Apocalipse 20, né, fala da segunda morte. Então, filho, nós já vivemos, a morte veio, entrou, fomos levados no lugar onde há morte, e ali então você passa a ter morte eterna, eternamente desligado da presença do próprio Deus. Convém lembrarmos que a morte, né, como eu falei, ela não é inexistência. Então, não é que eu estou lá, não sei o que eu fiz, nada, não tenho consciência, tenho sim. Mas existência separada de Deus, lá vai ser o lugar onde você vai ter plena consciência de que não tem parte com Deus. Amém? Tiago 5, 2, Tiago 5, 2 e também 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9. Amém? Já marcou? Ok. Agora preste atenção. Para descrevermos então esse estado final, a Bíblia vai usar várias expressões. Vamos ver. No juízo final, diante do grande trono branco, vai haver um juízo. Os ímpios serão julgados e lançados aonde? No lago de fogo, ou seja, da segunda morte, a eternidade. Eles serão julgados e lançados no lago de fogo.
Sabe o que é isso? Eu não consigo nem imaginar. Entenda bem, mas a Bíblia é bastante clara. Os ímpios, os que não têm parte com Deus, que não se arrependeram, é em vida, é enquanto estamos aqui. Não é para depois que se morre. Então, as decisões têm que ser antes de que a morte nos separe. Entende? O separe eternamente, ou então nos dê a liberdade eterna em Cristo. Então, presta bastante atenção. Os ímpios serão julgados no trono branco, está lá em Apocalipse 20, ok? Leia 13, 14, vamos ler. Então, os ímpios serão julgados e lançados no lago de fogo, chamada a segunda morte, ok? E ali no Apocalipse ele fala deste lugar. É o fogo eterno, está lá em Mateus 25, 41. Fala do castigo eterno, Mateus 25, 46. Fala do juízo eterno, no livro de Hebreus 6, verso 2. Fala também da eterna destruição, 2 Tessalonicenses 1, 9. E também fala da condenação eterna, Marcos 3, 29. Uau! É bastante sério. Por isso a gente, muitas vezes, quando quer falar do amor de Cristo, da verdade, da salvação que há em Cristo, e as pessoas não têm tempo, elas não levam a sério. Se conhecessem a palavra, as escrituras sagradas, sem dúvida elas parariam, no mínimo, para pensar e temer a Deus, porque nenhum de nós pode escapar a essa realidade, ok? Então, das grandes questões também que a gente ouve bastante é o estado intermediário. Vamos falar um pouco sobre isso também, para ver se você consegue receber aí uma luz, um entendimento um pouquinho maior. Como é o estado intermediário? É o estado do espírito, entre a morte física e a ressurreição. Ok? Entrou a morte física, mas eu tenho um espírito. Entende? Então, essa parte chamada estado intermediário, o espírito aguarda, ok? Entre a morte física e a ressurreição, que ele receberá, o espírito de ressurreição que vem do Senhor sobre ele, em que os crentes, então, gozarão o quê? A presença de Deus, e os ímpios, a ausência de Deus, porque eles não têm como receber a ressurreição de Cristo, ok, queridos? Então, eles vão ficar nesse estado intermediário como? Sem a presença, certo? Na verdade, a ausência do próprio Deus, ok? O paraíso, escreva aí, o paraíso é o lugar dos salvos. Amém, queridos? Olha que coisa grandiosa. O paraíso é o lugar dos salvos. E o Hades, o lugar dos ímpios, dos não salvos. Amém? Há várias ideias não erradas aqui, errôneas, né? E podemos citar 3 nesse estado intermediário aí, que as religiões, as seitas, colocam, né? Dando destino para te trazer conforto, na verdade, mas segundo a palavra das Escrituras, é bastante clara. Ou é morte eterna, não vai ter descanso, vai ser julgado e lançado no lago de fogo. Plenas trevas, onde Deus se faz ausente, entende bem? E ali sabemos que Satanás se faz presente, né? O Deus do pecado, o Deus de tudo que o homem carrega e trabalha a vida inteira. Não é verdade? Então, queridos, vamos meditar, buscar a revelação do Espírito Santo sobre esse tema tão importante, né? Do qual nós deveríamos pregar mais a respeito, falar mais a respeito. Entenda bem, para que os olhos se abram, que haja temor de Deus, né? Do Deus, do autor da vida, que entregou a vida a cada um de nós. Amém, queridos? Então, nós vamos citar apenas 3 ideias errôneas, né? Que não
que difere completamente das Escrituras. Então, vamos lá. A primeira ideia que muitos de nós aprendeu desde criança, pequenininho, é a ideia do purgatório, não é assim? Que é defendida pela Igreja Católica. Então, quando nós olhamos, né, para esse estado intermediário, ou seja, né, que vamos ficar lá no purgatório e tem um preço para pagar, que vão rezar, que vão fazer isso, aquilo, e você vai ficar lá aguardando até as suas dívidas serem pagas, como se isso fosse possível. Presta atenção. Tem uma outra filosofia, sei lá como é que eu chamo isso aqui, né, na verdade, mas totalmente errado, que é o sono da alma. Né? Fala, não, a alma vai estar dormindo, não se preocupa não, depois que você morrer, entendeu? Vida tranquila, descansou. Todo mundo fala, né, que depois que morre, descansa. Ai, olha, graças a Deus, agora descansou, não sofre mais. É outra grande mentira, entendeu? Aí é que você vai ver o que é sofrimento de verdade. Então, vem o sono da alma, não, está dormindo, não se preocupe, descansou. Esse é outra, né, outra coisa que é puro engano. É para você não pensar na responsabilidade dos teus próprios pecados, do caminho do erro. É um monte de mentira do diabo, das trevas, para você nunca olhar na direção do teu Deus, do teu Redentor e do teu Salvador Jesus Cristo. Então, isso aqui também, ele é defendido, o sono da alma, pelos adventistas, né, do sétimo dia. E a reencarnação também, que nós sabemos, né, que seria, vai reencarnar, morreu, mas vai vir com outra identidade, em outras épocas, com outros nomes. É assim, né? Então, se vive, não sabe, né, não tem punição nenhuma, não tem nada, entendeu? Você pode ter praticado as piores abominações contra uns aos outros, seus irmãos, contra Deus, não te acontece nada. Na verdade, você vai ter mais uma oportunidade, o que é a grande mentira. E essa ideia é defendida pelos espíritas, né? E a gente sabe que isso é um dos grandes enganos aqui dos nossos tempos, ok? Todo o ensino bíblico não deixa sombra de dúvidas. Veja bem, Hebreus 9. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, ninguém tem, né, outra oportunidade, só tem essa vida mesmo. Você entende? Então, repita, vamos ler todos em voz alta? Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado. Veja, palavra de ordem, mandamento. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Vejam bem, os crentes, então, vão de imediato para um lugar e um estado de bem-aventurança. Estamos vendo para onde estamos sendo levados mediante a própria palavra. Enquanto os incrédulos, ok? Passam a experimentar dor, tormento e punição. A eternidade, leia comigo, a eternidade de todos nós é determinada, olha, enquanto estamos vivos na terra. A eternidade de todos nós, leia comigo, é determinada enquanto estamos vivos na terra. Aleluia! Temos que prestar mais atenção na vida que Deus nos deu, qual o destino que estamos dando à nossa própria vida pelas nossas escolhas, entendam bem? Nós decidimos o caminho que vamos seguir, o destino que vamos tomar, as nossas decisões vão apontar, não existem mais caminhos, são dois, ou se vive eternamente ou se morre eternamente, ok? O estado após a morte é a continuação do que se alcançou enquanto em vida. Então, vai ter uma continuidade. Ninguém se livra, ninguém descansa. Ninguém é redimido porque morreu. Entende bem? Todos nós, pós-morte, vamos ter uma continuação
de tudo que nós alcançamos enquanto em vida, ok? Então, veja comigo agora esse item, vamos estudar implicações das doutrinas da morte e do estado intermediário. Vamos lá. Em seu livro Introdução à Teologia Sistemática, Erickson, 1992, apresenta uma conclusão relevante que aqui apresentamos. Vamos ver a primeira? A morte deve ser esperada por todos, crentes e incrédulos. É importante que levemos esse fato a sério, vivendo de acordo com ele. Yes, é o que nos rege. Item 2. Embora a morte seja um inimigo, agora ela já foi vencida, tendo sido aprisionada por Deus. Portanto, não é preciso temê-la, pois sua maldição foi removida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Item 3. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário em que crentes e incrédulos experimentam, respectivamente, a presença ou a ausência do próprio Deus. Embora essas experiências sejam menos intensas que nos estados finais, são iguais quanto à natureza qualitativa. Veja bem, qualidade daquilo que vamos receber. 4. Tanto nesta vida como na vida do porvir, a base do relacionamento do crente com Deus é a graça, não as obras. Eu não fiz nada para ganhar o paraíso, o céu, entende? A salvação, para estar diante do Deus Todo-Poderoso, vivo e santo. Não fiz nada, não é o que fiz, nem realizei, não são pelas minhas obras, mas nós sabemos que foram pelas obras do nosso Cristo, que deu a sua vida, morreu, pagou o preço e com seu sangue, aleluia, nos resgatou, nos comprou para Deus. Yes. Não precisamos temer, portanto, que nossas imperfeições venham a exigir algum tipo de purgação após a morte, antes de podermos entrar na plena presença de Deus. Não há preço a ser pago, nenhum de nós pode pagar coisa alguma, e muito menos depois que já partimos, ok? Já passamos pela essa separação da própria morte, ok? Não há nada para ser feito. É pura graça de Deus que nos conduz, e Ele nos premia. Na verdade, tem uma premiação, aleluia, para aqueles que são do Senhor. Então, somos levados até Ele, ok, queridos? A segunda vinda de Cristo. Vamos falar agora sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos entender um pouquinho mais profundamente essa verdade, ok? A segunda vinda, diga, Jesus já veio, ok? Então, ele disse para esperarmos que ele voltaria. Então, vamos lá. A segunda vinda de Cristo é a base da esperança cristã. O evento que marcará a consumação do plano de redenção. Fomos redimidos e quando Jesus voltar, ou seja, ok? Na sua segunda vinda, nós seremos o quê? Será consumado o plano de redenção. A promessa de que somos dele, temos direito ao reino de Deus, ok? Há uma recompensa e tudo mais. Então, quando Jesus, na segunda vinda, ok? Quando ele vier, nós vamos ler com um pouquinho mais de calma, né? É a nossa esperança, essa segunda, estamos aguardando o Senhor. E então, quando ele vier, a consumação do plano de redenção será uma realidade para todos nós. Amém, queridos? A importância desse evento da segunda vinda do Senhor é mencionada mais de 300 vezes, veja bem, mais de 300 vezes no Novo Testamento. 50 delas, ok? Os crentes são exortados a ficarem prontos para a vinda do Senhor, um despertamento. A posição do crente é de esperar dos céus o seu Filho, a
quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1, 10. A esperança da segunda vinda está associada a duas ordenanças. Veja bem, anote aí. O batismo, está lá em Mateus 28, 19 e 20, e a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, ok? Na ordenança do batismo, Jesus declara que estaria com os seus discípulos até o fim dos tempos, que é uma referência ao seu regresso, ok? Não tem fim. Ele nos deixou, mas vai voltar e a promessa permanece. Na ordenança também da ceia, ele diz que ela deve ser celebrada até que ele venha. Aleluia, celebramos a ceia, o corpo do Senhor que foi partido na cruz e o sangue derramado. Aleluia, a grande celebração de gratidão, de louvor, de adoração ao nosso Deus Pai, pelo nosso Cristo, nosso Redentor, e ele disse, celebrai, né, até que eu venha, ok? Então, vamos lá, a definição desse evento, dessa segunda vinda. Jesus disse que voltaria. Leia comigo agora. Em Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aonde? Aparecerá no céu. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, muita glória. Mateus 24, 30. Veja bem, a segunda vinda aqui, né, na verdade, fez parte, né, da pregação de querigma, que é um termo aí, uma pregação, um termo apostólico. Está lá em Atos 3, 19 e 21, leia. Tempo desse evento, quando isso vai acontecer? Vamos lá. O tempo não foi revelado por Jesus. E ele disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem o próprio Cristo, senão o próprio Pai, é o que disse Jesus aqui, em Mateus 24, 36. Entendem? Então, todavia, Jesus faz o quê? Ele deixa claro, né, através da parábola dos talentos, que nós conhecemos tão bem, certo? Ele deixa bastante claro aqui, né, essa referência de quando será o seu regresso. Vamos prestar atenção, mas ele dá um toque bem especial aqui, dizendo que o seu regresso, na verdade, demoraria, não seria algo rápido, né? Que poderíamos contar, ficar aguardando. Na verdade, teria uma demora considerável. Vamos ver o que está escrito em Mateus 25, 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor, na parábola dos talentos, quando ele volta para cobrar, né, os talentos a quem ele confiou, uma parábola muito, muito importante. Ao falar do plano da pregação do Evangelho a todas as nações, Jesus deixa também implícito o quê? Que sua segunda vinda aconteceria em um tempo distante. Depois de muito tempo, ele voltou para cobrar a respeito dos talentos, entende? Então, ele dá todas as palavras, tirando aí muitas questões humanas, não é verdade? Muita distorção a respeito da vinda do Senhor. Então, nós podemos ver aqui, ele deixa implícito que a sua segunda vinda aconteceria, diga, num tempo distante. Mateus 24, 14. O apóstolo Pedro também enfatiza a ideia em sua segunda carta. Vamos ver aqui. Respondendo aos escarnecedores, né? Paulo, deixa eu ver aqui, Pedro. É a carta de Pedro, e ele responde, então, aos escarnecedores, né? Quando vai vir? Quando será que Deus vai vir? Ah, que conversa! E tudo mais. Então,
ele acrescenta aqui. Muitos escarnecem dizendo, o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Por que Jesus ainda não voltou? Não está na palavra? Quanto tempo foi dito? Quanto tempo foi escrito? Então, Pedro aqui responde dizendo, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que lindo! A palavra de Deus está se cumprindo e nós seremos então, aleluia, não surpreendidos porque o aguardamos, ok, queridos? Provaremos a fidelidade da sua palavra. O caráter, então, da vinda do nosso Senhor, sem dúvida, em primeiro lugar, a vinda será pessoal, virá em pessoa, ok? Como diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 3. Está aí a promessa do nosso Senhor. Então, ele virá em pessoa, pessoalmente. Segundo, sua vinda será física. Quando Jesus regressava ao Pai, após a ressurreição, em seu corpo glorificado, os anjos anunciaram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir, ok? Atos 1:11. Grandioso. Sua vinda será visível, ok? Sua vinda virá em pessoa, sua vinda será, que nós acabamos de ler, física, todos o verão. E, em terceiro, sua vinda aqui será visível. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Apocalipse 1:7. Sua vinda também será, diga comigo, inesperada, como ladrão de noite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. E também sua vinda será, diga comigo, triunfante e gloriosa. E o texto diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30, que já vimos. Ele virá também acompanhado de seus anjos. Jesus não virá sozinho, ok? Ele virá acompanhado de seus anjos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? 1 Tessalonicenses 4,16. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos junto com ele. Mateus 25, 31. Ele se assentará em seu trono. Diga comigo, ele se assentará em seu trono. Em Mateus está, então, só confirmando, então se assentará no trono da sua própria glória. 25, 31. Uau! Tenho que ler cada uma dessas passagens com você, porque são tudo contextos bíblicos, e a palavra é fiel e é verdadeira. Toda ela se cumpre. Então, você vê que não é um texto isolado, algo né, que foi colocado uma observação, não. São afirmações, declarações, aberta a declaração daquilo que virá, daquilo que acontecerá. Entendam bem? Cristo é uma realidade, ele é vivo, ressuscitou, aleluia.
e ele virá ao encontro daqueles que lhe pertencem. Amém? E temos aqui as fases da vinda de Jesus. Vamos lá. Jesus voltará em 2 fases. Diga, 2 fases. Na primeira, ele virá nos ares para buscar seus santos. Preste atenção. Chamamos esse evento de arrebatamento da igreja. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com aqueles que ressuscitaram, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém, amém, amém. Entendem bem? Então, como será essa vinda para aqueles que pertencem a Cristo? Cristo não pisará na terra, entende? A trombeta ressoará, a palavra de ordem será anunciada e Cristo então sairá, deixará o trono do seu Pai e ali ele vai se dirigir exatamente àqueles que lhe pertencem, chamada a igreja, a noiva de Cristo, entende? Ele virá ao encontro. Então, nós vamos nos encontrar nos ares. Os que estiverem mortos, esses provarão da ressurreição, esses serão levados, ok? Ressuscitarão, e depois os vivos serão levados, não passa por nada, serão levados junto com os que já ressuscitaram, os mortos em Cristo, e então serão levados e apresentados ao seu noivo, ao Redentor. É um evento espetacular, sobrenatural. Sem dúvida, os céus tremerão, a terra será abalada. Vejam bem, essa intervenção do poder de Deus, a palavra se cumprindo, tomando forma, é algo realmente para adorarmos, entregarmos aí o nosso coração, termos esse tempo com Deus, pedindo para que Ele abra o nosso entendimento e para que nos dê sabedoria para administrar as coisas aqui, porque nós estamos de passagem. Como nós já lemos, somos peregrinos, não é? Não pertencemos a este mundo e estamos de passagem. Então, essa é a grande esperança, a vida com Deus em nós. Que já provamos nesse mundo, claro que sim, pelo Espírito Santo temos a vida, mas estamos, sem dúvida, a caminho da grande promessa de poder contemplar Cristo face a face, de perto. A segunda fase aqui é a fase do regresso de Jesus, que será na companhia dos seus santos, olha só. Então, ele virá, mas não virá sozinho, ele vai buscar aquilo que lhe pertence, sem dúvida, amém? E aqui está, a fase do regresso é que Jesus será acompanhado de quem? Diga, dos seus santos, está lá em Zacarias 14, 5, a palavra profética. Esta é a segunda vinda para todo o mundo, seguida da derrota do anticristo e das nações perversas e do estabelecimento do seu reino milenar. Yes. Aqui está a segunda vinda, e quando ele voltar, virá com os seus santos. Você sabe a quem se refere os santos aqui? A cada um de nós, a igreja, que foi arrebatada, levada, apresentada ao Pai. O noivo leva a noiva e apresenta ao Pai para as bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento, veja bem, então, esses eventos se desencadearão, né, na sua ordem,
Então, ao sermos apresentados, a boda do cordeiro as bodas do cordeiro será estabelecida, e então Cristo voltará sobre a terra, mas ele não virá sozinho, entende? Nós estaremos com Cristo, e ele voltará, e o mundo todo, então, o verá. Nessa segunda vinda do arrebatamento, preste atenção, quem é que vai ver o Senhor? Os que forem arrebatados para ele, os que pertencem a ele, tanto daqueles que já partiram, como aqueles que ainda estarão vivos, entende bem? Presta bastante atenção. Então, esse evento, nós, igreja, testificaremos de Cristo, veremos o Senhor, seremos tirados, levados pelo Espírito Santo junto ao nosso Cristo. Imagina a bagunça e o terror que a terra vai virar quando eu e você desaparecermos pela palavra do Senhor, iremos e seremos levados para o nosso Deus. Entenda bem, imagine que o que vai virar, na verdade, toda a terra. Né? E aí, então, depois das bodas, sem dúvida, Cristo voltará para a terra, entende? Mas aí ele pisará na terra e ele não virá sozinho, teremos aqui o nosso corpo glorificado, ok? Provaremos ali da ressurreição, então, sem dúvida, todos nós viremos com o Senhor, e diga, e o mundo todo o verá, certo? Então, logo em seguida, quando ele voltar, qual o evento que vai acontecer? Será a derrota do anticristo e também, né, a punição e a derrota de todas as nações perversas, certo? E então ele vencerá e tomará, sem dúvida, o governo, e o reino dele será estabelecido na terra por 1000 anos, o reino milenar. 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9, ok? Contrastando aqui, no arrebatamento, Cristo vem buscar os seus santos. Na sua revelação ao mundo, ele vem com os seus santos, ele já vem pronto. No arrebatamento, ele vem nos ares, e na sua revelação ao mundo, ele vem à terra para reinar em glória. O arrebatamento é seguido pelo julgamento, leia comigo, o arrebatamento é seguido pelo julgamento das recompensas dos crentes e da ceia das bodas do Cordeiro. Quando formos, então, arrebatados, o julgamento é das recompensas, para ver exatamente o que cada um tem a entregar ao seu Cristo de tudo aquilo que realizou na terra. Então, na medida daquilo que você tem como oferta diante do Cordeiro, sem dúvida você vai receber o quê? Recompensa, a recompensa devida, ok? É bastante sério. Isso aqui dá um outro estudo tremendo, ok, queridos? Mas depois de sermos, então, levados, apresentados, entende? Passaremos por esse julgamento para saber como vai ser a recompensa que cada um vai receber do próprio Senhor, certo? Seremos recompensados, seremos presenteados, na verdade, ok? Surpresas aí virão. E então, onde eu parei? Pelo julgamento das recompensas, e então, só depois disso, adornados com a nossa recompensa, então seremos levados para as bodas junto ao Cordeiro. A revelação aqui na terra, para todo mundo, do próprio Cristo, é seguida pela derrota do anticristo e das nações, como nós acabamos de dizer, ok? E o reino dele, então, incontestável, que será colocado e apresentado, ok? Bom, queridos, temos aqui uma palavra final, estaremos concluindo esta palavra, tá bom? Nós vamos falar aqui, ó. Há um grande contraste que precisa ser colocado aqui.
entre a segunda vinda e a própria morte, tá bom? Nós vamos falar a esse respeito daqui a pouco, certo? Por isso, agradeço a Deus pela tua fidelidade, pelo teu coração disposto, porque são verdades que fazem toda a diferença, são verdades que vão se apegar nesse nosso caminho para esse encontro glorioso com o nosso Senhor. Amém? Por isso eu dou graças por esta oportunidade e nós vamos então para uma segunda parte. Deus abençoe seu coração.